Bom dia, paz seja contigo. Shalom Lahem significa paz e prosperidade. E quem já está no canal há muito tempo com a gente já sabe disso, mas você que está chegando agora, fica aí este ensinamento e é o que eu desejo para você e para toda a sua família. Shalom Lahem, paz e prosperidade em nome do Senhor Jesus. Hoje temos uma palavra-chave de sabedoria especial para você. Quando Satanás quer te destruir, ele traz um enganador para próximo da sua vida. Este é o tema da palavra-chave de sabedoria de hoje. Quando Satanás quer te destruir, ele traz um enganador para próximo da sua vida. Isto mesmo. Mas antes de falarmos sobre esse tema importante, eu gostaria de te pedir, convide os seus amigos, convide os seus familiares, convide as pessoas que conhecem a Cristo e aquelas também que não conhecem, para participar do canal. Sempre, toda semana tem uma palavra de evangelismo aqui no canal para aqueles que não conhecem a Cristo, para que possam entender quem Cristo é e recebê-lo como Senhor e Salvador de suas vidas. Também o nosso canal sempre tem uma palavra-chave de sabedoria e um ensinamento bíblico importante para você crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Eu estarei ministrando na próxima sexta-feira, agora do mês de maio de 2015, na próxima sexta-feira eu estarei ministrando sobre a queda e a criação e a queda de Lúcifer. A criação e a queda de Lúcifer, e eu quero convidar você para participar comigo desse estudo bíblico maravilhoso. E aí você diz, pastor, mas estudo bíblico sobre Lúcifer é maravilhoso? Sim, você vai aprender muitas coisas importantes que vai te fazer entender, certo? Algumas coisas que você não consegue entender hoje. Temos que aprender o princípio das coisas para entendermos o meio e o final, tá ok? Muita gente não consegue entender alguns ensinamentos da Bíblia porque elas não têm uma base, elas não têm um princípio de como tudo começou. Então é isso que eu vou fazer, eu vou ensinar para você, né, como começou o pecado, por que o diabo é o pai do pecado, por que ele é o pai da mentira, tá? E você vai aprender, né, por que ele se tornou inimigo de Deus, tá? E o que ele quer fazer com a humanidade. Você vai aprender tudo isso, tá bom? Então compartilhe aí com seus amigos, se inscreva no canal, clica no sininho e deixa o seu joia. Tem pessoas que estão assistindo o vídeo, não deixa aí o joia. Isso é muito importante para nós, porque o YouTube vai entender que o canal é bênção e vai indicar para outras pessoas. Então fica aí essas solicitações que eu pedi para você, por gentileza, me ajude. Vamos chegar aí nos 2.000 inscritos. Falta pouco, vamos chegar nos 2.000 inscritos e eu conto com a sua ajuda em nome de Jesus. Amém, queridos? O tema de hoje é: quando Satanás quer destruir a sua vida, ele traz um enganador para perto de você. Correto? Isso mesmo. Vamos usar como exemplo Absalão. Absalão, filho do rei Davi, ele era um jovem belo. A Bíblia diz que não havia homem mais belo em toda Israel do que Absalão. Ele era um filho também amado, ele amava, certo, Davi, e o pai dele o amava. Na verdade, ele era o filho que Davi mais amava, era Absalão. Mas Satanás queria destruir Absalão. Satanás queria acabar com a vida de Absalão, e sabemos que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Inclusive, eu tenho uma dica para você. Se o diabo já roubou você, se ele já destruiu, você não pode deixar ele matar. Se ele roubou, não deixa destruir. Se ele destruiu, não deixa matar. Ou seja, tá ruim, mas pode piorar, e por isso que você tem que buscar sabedoria, tá ok? E Absalão, né, a coisa ficou ruim para o lado dele, porque ele teve uma irmã estrupada pelo próprio irmão. O irmão dele estrupou a irmã e ele criou aquela revolta no coração dele, e depois ele foi lá e assassinou o irmão. E com isso ele foi expulso de Israel. Mas depois de um tempo, o pai dele o recebeu de volta, certo? Mas Satanás queria destruir Absalão, queria destruir ele. O que Satanás fez? Satanás trouxe para perto dele Aquitofel. Aquitofel, ele era conselheiro do rei, certo? E a Bíblia diz que assim como as palavras,
certo, dele, que as palavras dele era como se fossem as palavras de Deus, ou seja, os conselhos dele para o rei Davi era como se fossem os conselhos de Deus para o rei Davi, tá ok? E aí ele começou a aconselhar Absalão, isto mesmo, contra o pai. Ele começou a discordar do rei Davi. O que ele fez? Ele se aproximou de Absalão, tá ok? E ele começou a dar maus conselhos para Absalão. E Absalão deu crédito para aqueles maus conselhos, acreditando que fosse da parte de Deus, e ele começou a tomar decisões erradas, uma atrás da outra, em cima daqueles conselhos de Aquitofel. Isto mesmo. E a Bíblia diz que o resultado disso tudo foi uma grande desgraça na família de Davi. Absalão, ele ficou parado na porta da cidade, se levantando contra o pai, certo? Falando mal do pai, falando mal do rei, e assim ele conseguiu levantar uma grande rebelião em Israel, e a Bíblia diz que depois ele é morto pelo general de Israel. O general matou ele, certo? Ele ficou pendurado pelos cabelos, ele tinha os cabelos grandes, e a Bíblia diz que ao fugir da batalha, né, ele ficou pendurado pelos cabelos nos galhos de uma árvore, e aí veio o general e matou ele, e assim foi o fim de Absalão. Ou seja, Satanás aproximou dele um mau conselheiro, certo? Parecendo que era conselho de Deus. E é isto mesmo que o diabo faz. Quando o diabo quer destruir você, ele chega perto de você, você está me entendendo, parecendo um anjo de luz. Ele traz pessoas que aparentemente são boas, pessoas que aparentemente têm bons conselhos, mas na verdade Satanás está por trás dessas pessoas para destruir você. E aí você tem que buscar de Deus o quê? O dom de discernimento de espírito. Lembra quando Pedro chegou perto de Jesus e disse: Senhor, não vá morrer em Jerusalém, não vá para Jerusalém, Senhor. Certo? Não vá morrer lá em Jerusalém, não faça isso. O que Cristo falou? Para trás de mim, Satanás. Ou seja, parecia um conselho bom, né? Não vá para Jerusalém, Senhor. As pessoas querem te matar em Jerusalém, mas era propósito de Deus que Cristo fosse para Jerusalém, certo? E ele é o cordeiro que tinha que ser sacrificado em nosso lugar. Mas Satanás entra e usa a boca de Pedro, tá ok? Melhor dizendo, ele não entrou em Pedro, né? Ele usou a boca de Pedro, já em Judas ele entrou, ele usou a boca de Pedro, tá ok? Para dar um conselho errado para Jesus. Mas Jesus, certo, não caiu no conselho do diabo como fez Absalão, tá ok? Pelo contrário, ele repreendeu. Por isso que nós temos que ter discernimento de espírito. Por isso que nós não podemos abrir o nosso coração para qualquer pessoa. Por isso que você não deve ficar pegando conselhos com qualquer um, certo? E mesmo que você pegue conselhos com alguém que você acha que é importante, com alguém que a palavra dele parece ser uma palavra de Deus, você deve analisar aquele conselho, tá ok? Você deve colocar aquele conselho na balança, tá ok? Coloca ali os pós e os contras. Se você tomar aquela atitude, quais são as consequências que você vai ter? Se não são boas, então não é um conselho bom. Sempre faça isso. Nunca pegue o conselho e já tome uma atitude de imediato. Sempre analise os conselhos, coloque na balança, certo? Pega até um papel, uma caneta e escreva: olha, se eu tomar essa atitude aqui vai acontecer isso, 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 isso. Pode acontecer essas coisas boas, mas pode acontecer aqui essas coisas ruins também. E ali você vai tomar a sua decisão. Mas você que tem o Espírito Santo, você vai sentir, certo, no seu coração que aquilo não é um conselho bom, tá ok? Isto mesmo. Eu lembro que eu estava com a igreja em Florianópolis, tá? E eu queria que a igreja crescesse. E eu tive uma ideia de colocar os irmãos para orarem, tá ok? De 6 horas da manhã até 6 horas da tarde, todo domingo. Então, todo domingo, em todos os horários, de 6 da manhã até 6 horas da tarde, tinha alguém dentro da igreja orando para o crescimento da igreja. O que aconteceu? A igreja começou a crescer. A igreja começou a multiplicar naturalmente,
sem eu ter que fazer sem eu ter que ter nenhuma ideia mirabolante para fazer a igreja crescer. Não era célula, não era trazer cantor, nada disso. A igreja começou a crescer por causa daquelas orações. E aí, de repente, chegou um auxiliar perto de mim, um auxiliar que era dedicado, era esforçado. Você está me entendendo? E ele disse, pastor, eu tenho um conselho para te dar. Vamos fazer o seguinte, o pessoal está cansado de orar todos os dias, todos os domingos. Vamos dar pelo menos uns 2 meses de descanso e depois a gente volta novamente. Eu falei, não, irmão, o negócio está dando certo, vamos continuar, a igreja está crescendo. A igreja cresceu tanto que tinha pessoas que sentavam na porta do banheiro porque não tinha lugar. Não tinha lugar. Tinha gente que chegava atrasado, começou a chegar cedo, certo? Porque não tinha lugar para eles sentarem se chegasse atrasado. Ou seja, estava dando certo. Você compreendeu? Aquela decisão que eu tomei da oração. Mas aí veio esse mau conselho, esse mau conselheiro que estava próximo de mim, e eu acabei caindo nesse conselho dele, certo? E eu acabei simplesmente dando descanso para as pessoas na oração. O que aconteceu? Aquela multidão, a maioria que havia chegado, algumas começaram a sair, porque o que estava fazendo elas permanecer ali, era a oração. Você compreendeu? Então, querido, você tem que prestar atenção nos conselhos que você está recebendo, certo? O diabo, eu não prestei atenção na época, mas assim, o diabo sempre vai aconselhar que você deve parar de orar, que você deve parar de jejuar, que você deve parar de ler a Bíblia, que você deve parar de praticar a palavra de Deus, de tomar as suas decisões dentro do que a palavra de Deus ensina, tá ok? Então fica aí. Quando Satanás quer, certo, destruir você, ele aproxima um mau conselheiro, né? Ele aproxima um enganador para próximo de você, tá ok? E todo mau conselheiro é um enganador. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que essa palavra possa te dar sabedoria para daqui para frente. Daqui para frente você escolher quem vai ser seus conselheiros. E mesmo assim, depois de você escolher, você analisar cada conselho que você recebe e não tomar decisões aleatórias e precipitadas. A Bíblia diz que quem precipita, peca. O precipitado, ele peca. Tá ok? Queridos, muito obrigado pela tua presença, em nome de Jesus. Se você quer ajudar aí o canal, né? Tá aqui, ó. Você pode fazer a sua doação nessa conta, Caixa Econômica Federal, agência 3392, conta 141, dígito 0, operação 003. Tá bom? Você pode fazer a sua doação, não importa o valor. A Bíblia diz que Paulo disse assim, essa é a ordem do Senhor. Aquele que prega o Evangelho, viva do Evangelho. Eu vivo do Evangelho, eu sou uma terra fértil. Se você plantar a sua semente na minha vida para me ajudar a continuar pregando o Evangelho, eu tenho certeza de que você vai colher bênçãos. E a Bíblia diz que aquele que dá um copo de água, fria que seja, para um dos meus pequeninos, receberá galardão de profeta. Amém? Em nome de Jesus, tá bom? Então, faça a sua doação. Se você quiser também um boleto, talvez você não quer ir no banco, mas você quer um boleto, para você pagar aí a sua oferta, você fazer a sua oferta, né, a sua doação, tá? Para não ter que ir no banco, basta você solicitar no telefone 31 92001 4377. Não se esqueça, se inscreva no canal, clica no sininho e deixa o seu joia. Até a próxima palavra-chave de sabedoria e também, se Deus quiser, até a próxima live com outros ensinamentos bíblicos. Vem aí um ensinamento bíblico muito forte sobre a criação e a queda de Lúcifer. Você vai ficar maravilhado do tanto de coisa boa que você vai aprender e o seu conhecimento vai aumentar. Um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.